O mundo parece estar mudando a um ritmo sem precedentes. Poderiam ser estes os últimos dias preditos na Bíblia? O inegável crescimento do conhecimento e os avanços na tecnologia e na ciência apontam nessa direção. Ao ler as notícias de hoje, você notará um sentimento crescente de expectativa pelo que a Bíblia chama de tempos difíceis. Nos bastidores, há preparativos sérios, mas sutis, para a ascensão do governo do Anticristo. O mundo parece preparado e pronto para o reinado da besta. No entanto, o que talvez seja mais alarmante é a mudança de atitudes das pessoas. As pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, da justiça e da bondade. No entanto, isso não deveria ser um choque, pois a Bíblia já nos alertou sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 nos diz: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis." Observe como a Bíblia diz claramente o que esperar nos últimos dias. Não foi dito que experimentaremos paz, amor e tranquilidade. Em vez disso, disse que tempos perigosos virão. Isto significa que tempos perigosos e inseguros virão. Mas por que a Bíblia, um livro de esperança, transmite uma mensagem tão séria? Embora seja uma fonte de inspiração, a Bíblia também apresenta a verdade não filtrada. Ela não tem medo de revelar as realidades de Deus, da vida e dos acontecimentos dos últimos dias. Portanto, quando prediz tempos difíceis, isso não é apenas uma afirmação. É uma verdade que exige nossa atenção. Neste vídeo vou me aprofundar nas Escrituras para revelar os tipos de pessoas que surgiram em todo o mundo nos últimos dias. Você descobrirá por que muitas pessoas estão começando a se comportar dessa maneira e como você deve reagir a elas. Nestes últimos dias, muitos passarão por uma mudança significativa de comportamento. Parece perturbador, mas tudo está bem ali, nas páginas das Escrituras. Alguns podem argumentar contra isso, citando a abundância de sensibilização e formação em competências interpessoais e pessoais hoje em dia. Embora estes recursos existam, será que podem impedir o cumprimento da profecia bíblica? Isso é algo que vale a pena ponderar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5, adverte severamente: "Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes." Meu amigo e minha amiga, quero que você observe que todas as características negativas listadas nesta passagem referem-se às pessoas, não a demônios ou espíritos. Isto significa que são pessoas reais, algumas das quais são até cristãs professas. Isso diz que chegará o dia em que você os verá em todos os lugares. Agora vamos examinar esses tipos de indivíduos sobre os quais a Bíblia nos alerta nestes últimos dias. Primeiro, traidores e odiadores. Jesus deu aos seus discípulos um relato detalhado dos sinais dos últimos dias, alertando que as pessoas se tornariam cheias de ódio e traidoras. Veja Mateus capítulo 24, versículo 10. "Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros." Visto que a Bíblia nos alerta sobre tempos difíceis nos últimos dias, momentos desafiadores e perigosos estão por vir. Problemas e dificuldades muitas vezes revelam a verdadeira natureza das pessoas. As provações dos últimos dias exporão aqueles que apenas afirmam ter fé e amor pelos outros, mas carecem de sinceridade. Se alguém ama genuinamente a Deus, essa pessoa não abriga ódio contra os outros.
independentemente dos desafios que enfrenta. Isto reflete a advertência do apóstolo Paulo sobre as pessoas nos últimos dias, onde advertiu que elas se tornariam amantes de si mesmas. Este egocentrismo é a causa raiz do ódio e das traições que caracterizarão muitos indivíduos. Você já se perguntou por que tantas pessoas nutrem ódio intenso? O ódio é incompatível com o cristianismo. Além disso, tornar-se um traidor é ainda mais flagrante. É por isso que Jesus enfatiza a importância do amor como um dos maiores mandamentos. Contudo, nos últimos dias, as pessoas exibirão uma forma distorcida de amor que gira em torno de si mesmas. Quem não se ama busca a validação dos outros, demonstrando afeto apenas para chamar a atenção. Na realidade, essas pessoas não amam ninguém, apenas odeiam. Por quê? Porque assim que os holofotes se apagam, suas verdadeiras cores emergem. Infelizmente, este é um fenômeno comum em nossa era atual. No mundo de hoje, quando os indivíduos realizam atos de bondade ou ajudam os necessitados, muitas vezes têm as suas equipes de comunicação social preparadas para divulgar os seus atos ao público. Os seus atos de caridade não resultam em compaixão genuína, mas sim para se apresentarem como filantropos. Consequentemente, esses indivíduos não amam verdadeiramente. Na realidade, eles são inimigos que estão dispostos a trair os outros. Quando você se associa a essas pessoas, elas podem facilmente te abandonar por alguém mais rico ou influente. Como funcionários, elas podem deixar sua empresa abruptamente sem avisar. Como parceiros de negócios, elas podem divulgar prontamente seus segredos comerciais ao licitante com lance mais alto. Uma vez que a atenção se desvia, elas rapidamente passam para a próxima oportunidade, traindo aqueles que confiaram nelas. Encontrar tais indivíduos é uma ocorrência comum na vida. Mas é crucial prestar atenção ao aviso da Bíblia de não ter qualquer associação com tais pessoas, como afirma 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, tendo uma forma de piedade, mas negando seu poder. Não tenha nada a ver com essas pessoas. A seguir, vamos examinar o próximo grupo, aqueles que são movidos por seus próprios desejos ou luxúria. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, identifica este tipo de comportamento. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Esta escritura nos avisa que nos últimos dias alguns indivíduos zombarão da fé ainda mais do que fizeram no passado. Infelizmente, muitas vezes é mais fácil zombar de alguma coisa do que examinar seriamente as evidências, aceitá-las e abandonar os desejos pecaminosos. Em vez de procurarem a verdade e alinharem as suas vidas com princípios morais, estes indivíduos rejeitarão a verdade e cederão aos seus próprios desejos egoístas. Segundo a Bíblia, a luxúria é um desejo incontrolável por algo, movido por desejos egoístas. Ceder à luxúria muitas vezes leva a consequências prejudiciais, pois nos distrai de Deus e de seus ensinamentos. Esses indivíduos priorizam seus desejos malignos e desconsideram qualquer coisa que possa desafiá-los. Suas crenças não estão fundamentadas em seus próprios desejos egoístas. Como diz Romanos capítulo 1, versículos de 28 a 32. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim procedem. Esta passagem revela a profundidade da depravação entre certos indivíduos. Embora possuam alguma compreensão do certo e do errado e estejam cientes do julgamento de Deus sobre o pecado, eles persistem em seus caminhos pecaminosos. Eles não apenas continuam em seus próprios pecados, mas também aprovam os pecados dos outros. Na verdade, tais indivíduos podem ser observados hoje em nosso meio. Há cristãos, assim, entre aspas mesmo, que apesar de saberem que Deus condena a imoralidade sexual e julgará aqueles que a praticam, ainda assim cometem tais pecados. Assistimos a um aumento da nudez e da promiscuidade, seja na televisão ou na internet. Surpreendentemente, muitos indivíduos que se envolvem em tais comportamentos vêm de famílias ditas cristãs e são movidos pelas suas próprias concupiscências. Quando as pessoas sucumbem aos seus desejos lascivos, comportamentos como pornografia, fornicação, adultério e várias outras formas de maldade, não parecem mais significativos devido ao apetite insaciável que a luxúria gera dentro delas. A Bíblia adverte explicitamente contra a luxúria em 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Meu amigo e minha amiga, não há absolutamente nada neste mundo caído digno do amor de um verdadeiro cristão. Esses desejos, decorrentes da natureza decaída da humanidade, originam-se do que os indivíduos veem, do seu orgulho e do seu desejo de autoexaltação. Tais desejos não são de origem divina. O mundo caído se opõe a tudo o que o único Deus verdadeiro representa e deseja. Assim, amar o mundo é demonstrar uma completa ausência de amor a Deus. A Bíblia adverte para nos afastarmos daqueles que são movidos pelos seus próprios desejos, especialmente no contexto dos últimos dias. Devemos internalizar esta advertência, pois as Escrituras falam de espíritos sedutores que estarão ativos durante este período. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2 afirma: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Esta passagem adverte explicitamente que, nos últimos dias, haverá indivíduos que abandonarão a sua fé e sucumbirão à influência de espíritos enganadores e ensinamentos demoníacos. Aqueles que se rendem aos seus próprios desejos lascivos podem cair nesta categoria, tendo abandonado a sua fé e sido vítimas do engano. À medida que navegamos pela vida, é importante não ficar excessivamente preocupado com as atitudes e comportamentos dos outros. Em vez disso, deveríamos reconhecer que Deus nos avisou sobre tais indivíduos nos últimos dias. Independentemente de onde você vá, seja na Europa, na Ásia, na América do Norte, na África, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você encontrará pessoas que apresentam esses comportamentos e atitudes. É um fenômeno global que transcende origens, idades e culturas. Contudo, como cristãos, não precisamos ficar surpresos com estes acontecimentos. O nosso foco não deve estar na negatividade que nos rodeia, mas sim em brilhar como faróis de luz no mundo escuro. Somos chamados a iluminar o mundo com a luz de Cristo, custe o que custar. Quanto mais escuro o mundo se torna, mais imperativo se torna para nós irradiarmos a luz de Cristo. Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16 nos lembra: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.
E se eu te dissesse que a igreja, um lugar frequentemente associado à santidade e ao culto divino, pode estar infiltrado com práticas semelhantes à bruxaria? Isso pode ser desconcertante, mas há casos em que a igreja se torna um terreno fértil para bruxas e suas artes. Este fenômeno deixou tantos os novos convertidos quanto os fiéis de longa data questionando por que tais ocorrências acontecem. Muitas pessoas deixaram igrejas diferentes por causa de vários problemas. Não vou medir palavras. Situações como a que estamos prestes a ver hoje fizeram com que muitos se perguntassem o que há de errado com a igreja. Nas nossas comunidades cristãs acontecem coisas hoje em dia que não esperaríamos ver entre os seguidores de Jesus. Lembro com carinho de uma igreja em que os não crentes frequentavam a igreja e saíam profundamente tocados pela presença palpável do poder de Deus. Agora, você pode estar pensando que o poder de Deus deixou a igreja. De jeito nenhum. Jesus disse aos seus seguidores que ele construiria a sua igreja e nada, nem mesmo o poder do inferno poderia destruí-la. Esta garantia implica que, apesar dos desafios, a influência divina dentro da igreja permanece constante. Em um dos nossos vídeos anteriores, falamos sobre sinais de práticas semelhantes à bruxaria em sua vida. Porém, neste vídeo, compartilharei com você 5 sinais importantes de práticas parecidas com a bruxaria em sua igreja e como você pode superá-la e ter vitória sobre sua influência em sua vida. Eu realmente considero você abençoado por assistir a este vídeo. Antes de começarmos, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a bruxaria. A Bíblia sempre foi clara sobre sua posição em relação a esse tipo de prática. Deus se opõe fortemente a qualquer forma de bruxaria. Ele não apoia e nunca apoiará bruxas ou suas atividades de forma alguma. Você pode ver isso nas instruções que Deus deu aos israelitas sobre a prática de bruxaria em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 13. Deus disse: "Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus." Na verdade, Êxodo capítulo 22, versículo 18, não deixa espaço para ambiguidades. Agora, munidos deste fundamento bíblico, vamos explorar os sinais que podem indicar a presença de práticas similares à bruxaria na sua igreja local. O primeiro sinal: fofoca e traição. Esta é uma das formas mais sorrateiras dessa prática na igreja. Esta forma sutil de práticas parecidas com a bruxaria muitas vezes se infiltra dentro da igreja, escondendo sua presença como uma raposa astuta durante a noite. Muitas vezes é difícil detectar porque parece algo inofensivo. Quando você visita uma igreja local e percebe fofocas e traições entre os membros, você deve pensar 2 vezes antes de se comprometer totalmente com aquela igreja. O corpo de Cristo é mais do que apenas um grupo social. É uma família espiritual onde as necessidades dos membros são atendidas e seus interesses protegidos. Em uma igreja saudável, o amor de Cristo deve unir os seus membros como uma força transcendendo diferenças de status, educação, idade e etnia. No entanto, quando há fofoca e traição entre os membros, o diabo e sua corja se alegram, semeando divisão dentro do grupo. Surpreendentemente, algumas igrejas hoje enfrentam divisões geradas por fofocas, chegando ao ponto de membros traírem uns aos outros. Veja bem, a fofoca e a traição não têm lugar entre os crentes. Em vez disso, deveríamos demonstrar amor perfeito uns pelos outros. É por isso que Jesus nos disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros."
Jesus enfatizou o mandamento do amor, declarando que o mundo nos reconhecerá como seus discípulos pelo amor que demonstramos uns aos outros. O segundo sinal: liderança dominadora. O que exatamente significa liderança dominadora no contexto da igreja e da manipulação das pessoas? Bem, é qualquer forma de liderança que adora mexer os cordões com o objetivo de manipular e controlar todos os aspectos da sua vida. Este estilo de liderança prospera ao incutir medo em sua mente e elevar a autoridade humana acima do Espírito Santo. Algumas igrejas empregam táticas manipulativas para exercer controle sobre os seus membros. Elas podem até ameaçar você com maldições ou alegar que deixar a igreja te levará para o inferno. Elas podem impedir você de visitar outras igrejas que acreditam na Bíblia. Em casos extremos, elas procuram fazer de você um escravo virtual de seus dogmas, parecendo mais uma seita do que uma verdadeira igreja. O espírito por trás de tal manipulação está longe de ser o Espírito Santo. Nestas igrejas, os líderes ou pastores muitas vezes mostram pouca preocupação em promover o seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Eles estão menos interessados em te orientar a ouvir e a ceder à voz do Espírito Santo. Se você se encontrar em uma igreja assim, isso é um claro sinal de práticas semelhantes à bruxaria. Como cristãos, somos chamados a uma vida de liberdade, usando essa liberdade para servir uns aos outros com amor, e não para ceder a desejos egoístas. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8, Deus instruiu os sacerdotes a abençoarem o povo e não amaldiçoá-lo. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Qualquer lugar onde as pessoas sejam sujeitas a maldições ou manipuladas para obedecer às leis de uma igreja local acima da palavra e do Espírito de Deus, é um sinal flagrante de ações que podem ser comparadas à bruxaria. O terceiro sinal: idolatria e adoração de imagens. Um indicador significativo para detectar a prática da bruxaria em uma igreja é a presença de idolatria e a adoração de imagens ou objetos. Imagine este cenário. Se você se encontrar em uma igreja onde lhe entregam itens para guardar em sua casa ou no seu carro para suposta proteção, talvez seja a hora de questionar a autenticidade espiritual desta igreja. Uma congregação espiritual genuína incentiva você a aprofundar sua compreensão de Deus. Nessas igrejas, eles elevam as coisas acima de Jesus. Meu amigo e minha amiga, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em uma igreja, isso é essencialmente uma idolatria disfarçada. Infelizmente, muitas igrejas em todo o mundo migraram para este território, trocando Jesus por rituais, tradições e uma série de imagens. Algumas até vão um passo além, distribuindo imagens de santos, de pastores, anéis, água benta e diversas bugigangas religiosas, fazendo com que essas coisas substituam a genuína comunhão com Deus. Há casos em que as pessoas são ensinadas a orar em nome de santos e não em nome de Jesus. Estas práticas contradizem totalmente os ensinamentos do cristianismo bíblico. Qualquer coisa que sequestre a nossa conexão com Jesus é de fato um adversário. Isso é precisamente o que esta bruxaria pretende alcançar dentro da igreja, substituindo astutamente a centralidade de Jesus por meros símbolos e objetos. O quarto sinal: falsos profetas. A presença de falsos profetas é outro sinal que confirma a atitude muito parecida com a bruxaria em uma igreja. Mas quem exatamente é o falso profeta? Um falso profeta é alguém que afirma falar em nome de Jesus quando Deus não o enviou ou o aprovou. Ele pode dizer que tem uma mensagem de Deus para você, mas na realidade, Deus não falou nada sobre você. Ele apenas inventou mentiras para te manter sob o seu controle. O que é intrigante sobre esses falsos profetas é que eles muitas vezes são incrivelmente carismáticos e persuasivos, tornando difícil ver através do seu engano sem discernimento espiritual. Mas apesar do seu carisma, é fácil reconhecer um falso profeta seguindo os ensinamentos de Cristo. Jesus enfatizou que você pode conhecê-los pelos seus frutos.
Em igrejas como essas, você pode ser solicitado a dar dinheiro para receber oração e jejum. Se um suposto profeta disser para fazer sacrifícios de animais, usar amuletos ou oferecer itens, é melhor fugir o mais rápido possível. Lembre-se, a Bíblia ensina que não há outro nome debaixo do céu pelo qual você possa ser salvo, exceto através do nome de Jesus. Então, só porque uma pessoa fala com eloquência não significa que ela seja de Deus. O verdadeiro teste não está na sua eloquência, mas no espírito por trás das suas palavras. João capítulo 4, versículos de 1 a 3 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isto nos leva ao último, mas certamente não menos importante, sinal de práticas semelhantes à bruxaria em sua igreja. O quinto sinal: supressão dos dons espirituais. É crucial reconhecer os sinais de supressão ou ignorância dos dons espirituais dentro de uma congregação, pois isso pode indicar algo extremamente negativo. Às vezes, alguém em uma igreja pode ter um dom espiritual especial, mas em vez de nutri-lo e usá-lo para o benefício da igreja, os líderes podem começar a se opor a ele. Isso pode ser porque ele sente inveja, temendo que os dons de outras pessoas ofusquem os seus. Infelizmente, esse comportamento é um tipo de ação que pode ser equiparada à bruxaria, pois o diabo não gosta daqueles que demonstram dons espirituais. Considere este cenário. Se alguém possui o dom da cura, o diabo pode manipular os outros para silenciá-los ou até mesmo afastá-los da igreja. Ele pode empregar ensinamentos enraizados na inveja, minimizando o poder de Deus para curar. É como guerra sutil contra a manifestação do poder de Deus através dos dons espirituais. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, é crucial não negligenciar os dons que Deus nos concedeu. Devemos continuar a usá-los para a sua glória, nos alinhando com a sabedoria compartilhada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que enfatiza: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Nossos dons se destinam a contribuir para o maior bem-estar da igreja e a glorificar a Deus, não para serem suprimidos ou minados pela inveja e rivalidade. Agora, se você se encontra em uma igreja influenciada por práticas bastante parecidas com a bruxaria, você pode se perguntar se deve ir para outra igreja ou parar de frequentar igrejas completamente. Mas aqui estão algumas maneiras de lidar com essa situação. Primeiro, se você notar essas atividades em sua igreja, leve isso a Deus em oração para entender a vontade dele para você. Além disso, confie em outros cristãos mais experientes que não estão debaixo dessa influência. Às vezes, Deus pode te levar a outra igreja que crê na Bíblia, enquanto outras vezes Ele pode querer que você fique na sua igreja atual e ajude a promover uma renovação espiritual. É por isso que a oração, a busca da orientação de Deus e o uso da sabedoria são cruciais. Por exemplo, se houver sinais claros de idolatria e falsidade, Deus pode te levar a partir rapidamente para o seu próprio bem-estar. Contudo, se as questões forem menos óbvias, como traição e fofoca, Deus pode querer que você fique e seja um agente de mudança positiva ali. Em qualquer decisão, Deus não levará você a se isolar completamente dos outros cristãos e jamais te dirá para não frequentar nenhuma igreja. É importante lembrar que a bruxaria pode se manifestar dentro da igreja e devemos estar atentos a estes sinais em nossa congregação local. Devemos tomar as medidas necessárias para superar a influência dessa prática e ajudar outras pessoas que possam ser afetadas por ela. Caro cristão, a igreja deve ser um lugar de amor e verdade, e para seguir isso, devemos expor e abordar qualquer feitiçaria que possa impedir a verdadeira presença de Deus entre o seu povo durante a adoração. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele providenciou tudo o que era necessário para a vida e o domínio na terra. No entanto, eles foram enganados por Satanás e caíram da posição exaltada que Deus lhes havia dado devido ao mau uso do livre-arbítrio.
Quando Deus confrontou Adão sobre seu pecado, ele imediatamente começou o que hoje chamamos de jogo de culpa, em Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa afirmação simples, muitas vezes esquecida, marca o início das consequências do livre-arbítrio. Embora tenhamos sido criados com a liberdade de fazer escolhas, seremos responsabilizados pelas nossas decisões. Por causa da queda de Adão e do efeito que ela teve sobre todos nós, precisamos desesperadamente de um Salvador. Mas aqui estão as boas novas. Deus, em sua misericórdia, abriu um caminho para sermos restaurados por meio de Jesus. Contudo, esse dom da salvação não é dado automaticamente a todos. Você já pensou em como, embora a salvação seja gratuita para todos, algumas pessoas podem perder a oferta da salvação de Deus? É um conceito bastante incompreensível, não é? Bem, no vídeo de hoje vamos falar de 6 grupos de pessoas que Deus não pode salvar. Estou muito animado com essa discussão porque ao final do vídeo acredito que você será abençoado e sua perspectiva será transformada. Antes de entrarmos nisso, quero esclarecer algo importante. Quando falamos sobre Deus não pode salvar, neste contexto, não se trata de um limite para o poder de Deus. Deus é todo-poderoso e pode fazer qualquer coisa. O que estamos discutindo aqui é o estado da própria pessoa. É como dizer que se alguém continua em um determinado caminho, está essencialmente impossibilitado que Deus o salve. Então, só para ficar claro, isso não tem nada a ver com a capacidade de Deus de salvar. Ele pode salvar qualquer um a qualquer hora, mas com base no que sabemos sobre Deus através das Escrituras, podemos identificar certos tipos de pessoas que Deus, por uma questão de princípio, não pode salvar. Então, vamos ao que interessa. Os 6 tipos de pessoas que se enquadram nessa categoria. Número 1. O libertino. Os libertinos são pessoas que foram dominadas por mentes depravadas devido à sua incapacidade de abraçar a misericórdia de Deus. Romanos, capítulo 1, versículos 21 e 22, nos dá mais detalhes sobre eles. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O conhecimento de Deus é o tesouro final. É mais valioso do que qualquer outra coisa nesse mundo, mais precioso do que o ouro, riqueza ou bens. Mas muitas pessoas não percebem o quão precioso esse conhecimento realmente é. Alguns até o tratam como se fosse destinado apenas a certos tipos de pessoas, talvez os menos afortunados ou aqueles que são vistos como super religiosos. Mas a dura verdade é que aqueles que desconsiderarem esse tesouro enfrentarão consequências. A penalidade de Deus para eles é essencialmente deixá-los serem consumidos pelas mesmas coisas que escolheram em vez dele. É um pensamento preocupante, não é? Esses libertinos estão escolhendo acreditar em uma mentira em vez de acreditarem na verdade de Deus. Eles estão colocando seu foco nas coisas criadas em vez de no Criador, negando completamente o poder de Deus, mesmo quando ele está ao seu redor. É como diz o Salmo, só o tolo diz que Deus não existe. Estamos vendo um aumento preocupante de religiões falsas hoje em dia, espalhando ideias que negam a existência de Deus e promovem todo tipo de coisas ímpias. Em alguns lugares, nem sequer se trata de negar a existência de Deus. Eles estão afirmando que você é o seu próprio Deus ou que existe um Deus dentro de você. Estão conduzindo as pessoas por um caminho onde elas se tornam libertinas. E uma vez estando nesse lugar, Deus não poderá te salvar, pois você o excluiu do seu coração e da sua mente. É algo pesado e muitos evitam isso. Mas é importante falar para não sermos atraídos a isso. Vamos continuar. Número 2. Os falsos. Veja o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus realmente explica isso de forma clara e simples nesse versículo. Ele está nos informando que nem todo mundo que afirma ser religioso está automaticamente no reino de Deus. É necessário um tipo diferente de justiça, em vez da autojustiça que surge quando se tenta seguir as regras ou praticar boas ações. Considere a falsa justiça que vemos nos fariseus, os líderes religiosos da época de Jesus. Mesmo o menor dos crentes em Cristo tem uma justiça que supera a deles.
Então, o que Deus realmente exige para que façamos parte do seu reino? Uma justiça que vem de ter fé em Jesus. É essa fé que nos conecta com Deus e traz o seu Espírito para as nossas vidas. Não se trata apenas de ser visto como justos aos olhos de Deus. Isso também nos muda de dentro para fora, tornando possível uma vida justa para nós. É uma ideia poderosa, não acha? O Sermão da Montanha em Mateus 5 pinta um quadro claro do tipo de justiça que Deus aprova e do tipo que ele rejeita. Quando nossos comportamentos vêm de um coração que foi mudado por Deus, isso está em um nível diferente da justiça que é apenas superficial, produzida pela nossa própria natureza humana. Que tipo de justiça poderíamos produzir por conta própria? Isaías 64:6 coloca isso em termos rígidos, dizendo que todas as ações juntas são como trapos imundos. É um lembrete poderoso do quanto precisamos da graça e da transformação de Deus em nossas vidas. Jesus compartilha essa parábola que fala àqueles que tinham certeza de que tinham tudo sob controle, moral e espiritualmente falando, em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Preste atenção. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu amigo e minha amiga, Deus não pode salvar os falsos, porque eles confiam mais nas suas boas obras do que no sacrifício de Jesus por nós. Boas obras não podem salvar ninguém. Somente a fé no seu sacrifício, o sacrifício de Jesus, salva. Agora, vamos para o número 3. Os incrédulos. Vamos falar um pouco sobre os incrédulos. Jesus falou sobre a incredulidade diversas vezes enquanto esteve na terra, como em João capítulo 3 e versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqueles que realmente acreditam em Jesus são completamente perdoados. Seus pecados são apagados pela morte sacrificial de Cristo e eles são vistos como inocentes e justos. Isso significa que não há condenação para eles. Mas é uma história diferente para os incrédulos. É claro que a fé é muito importante nos ensinamentos da Bíblia e somos lembrados em 1 João capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ao recusarem a crer, os incrédulos viram às costas a única solução de Deus para os seus pecados. Na verdade, ao rejeitarem o maior presente de Deus e ao recusarem a crer, estão essencialmente chamando Deus de mentiroso. Se não mudarem os seus caminhos e abraçarem o Evangelho, só haverá um resultado para eles: a condenação. Número 4. Blasfemadores ou apóstatas. Marcos capítulo 3, versículos 28 e 29 diz: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Deus é quem capacita as pessoas ao arrependimento e é o Espírito Santo trabalhando em nossos corações que nos guia ao arrependimento. Mas quando resistimos e nos recusamos a abandonar os nossos caminhos e até mesmo a falar contra Deus, Ele não nos forçará a mudar. Como resultado, aqueles que endurecem o coração nunca se arrependerão e, consequentemente, não serão perdoados. É importante estar atento às nossas palavras e reações à obra de Deus. Às vezes é melhor ficar em silêncio quando não entendemos algo completamente, em vez de falar sem conhecimento suficiente. Pense em quantas pessoas descartam as coisas incríveis que Deus faz hoje, alegando que são falsas.
Quando as pessoas rejeitam consistentemente o poder do Espírito Santo, fica difícil para Deus salvá-las de seus pecados, pois é o Espírito Santo quem convence as pessoas dos seus erros. Como ele pode fazer isso quando elas continuamente subestimam suas habilidades? É crucial lembrar que o Espírito Santo é totalmente Deus e tem emoções. Ele pode ficar profundamente triste por declarações blasfemas e pela descrença em seu poder e obra. Essa é uma razão significativa pela qual muitos lutam para encontrar a salvação. Eles foram consumidos pela blasfêmia. Número 5. Os hipócritas, conforme descrito em Mateus capítulo 23, versículos 13 ao 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Meu amigo e minha amiga, os hipócritas nada mais são do que os impostores. Eles desfilam alegando virtudes que não possuem. Qual é o objetivo deles? Explorar os vulneráveis e oprimidos, apenas para ocultar as suas transgressões sob uma fachada de bondade religiosa. Além disso, eles também se esforçam para desencorajar outros a abraçarem a fé em Deus. A sua devoção religiosa consiste em meras atividades desprovidas de devoção genuína. Em vez de guiar as almas para Deus, eles procuram parecer bem e acumular seguidores para sua própria seita. Tais estilos de vida, motivados unicamente pelo autoengrandecimento, permanecem como atividades vazias e equivocadas, desprovidas de qualquer alinhamento com os verdadeiros princípios cristãos. Refletindo sobre os fariseus de antigamente, testemunhamos uma ilustração do fervor zeloso mal aplicado, resultando em desastres. Suas fervorosas atividades religiosas renderam seguidores que estavam mais falidos moralmente do que eles. Portanto, Jesus, em termos inequívocos, denunciou tanto esses líderes como seus seguidores como descendentes da condenação. Lamentavelmente, esse pecado perverso persiste até hoje e fará com que os culpados dele se afoguem na condenação de Deus por toda a eternidade se não se arrependerem. Agora, vamos voltar nossa atenção para o tipo final de pessoas que Deus não pode salvar. Número 6. Aqueles que buscam a salvação por outros meios. Mesmo com o amplo alcance do evangelho hoje em dia, graças aos evangelistas, missionários e redes sociais, ainda existem pessoas que acreditam firmemente que a salvação não é encontrada apenas em Jesus. Elas acreditam em imagens e até em intercessões de anjos para que a sua salvação seja conquistada. Elas reconhecem que a humanidade precisa ser reconciliada com Deus e reconhecem a sua impotência no pecado. Contudo, não aceitam que o único caminho para Deus é somente através de Jesus Cristo. Isso é abordado diretamente pelo próprio Jesus em João capítulo 14, versículo 6, onde ele afirma claramente que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Preste bem atenção, meu amigo. Ninguém pode chegar a Deus senão através do nome de Jesus. Não é através do nome de nenhum santo, não é através do nome de nenhum anjo, não é através do nome de nenhum pastor, de nenhuma placa de igreja, mas apenas através do nome do Senhor Jesus é que uma pessoa pode chegar até Deus. É importante compreender que Jesus não é apenas uma opção entre muitas. Ele é o único caminho. Embora muitos possam ter dificuldades com esse ensinamento, as nossas preferências pessoais não mudarão essa verdade fundamental. Em vez de resistir, deveríamos optar por abraçá-la, pois Jesus é a personificação da verdade e não mente. Ele mesmo declarou que é o Filho único de Deus, a chave da vida espiritual, aquele em quem devemos crer para não nos perdermos para sempre. Ele é a única porta para o povo de Deus e o único pastor. Coloquemos nossa confiança nele, não apenas por causa de quem ele é, mas também por causa das evidências convincentes que ele forneceu. Em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos."
Os apóstolos compartilharam esse ensinamento porque foi transmitido a eles pelo próprio Jesus. A salvação é um conceito profundo no Novo Testamento, abrangendo o perdão dos seus pecados, o renascimento espiritual, a libertação das algemas do pecado, ser considerado justo por Deus e a promessa de vida eterna em sua presença. Meu amigo e minha amiga, você pode abraçar essa salvação hoje. A Bíblia nos exorta a que, se ouvirmos a sua voz, não endureçamos os nossos corações. Não escolhamos deliberadamente um caminho que obstrua a provisão de salvação de Deus. Em vez disso, ouça enquanto Jesus bate a porta do seu coração. Hoje você pode recebê-lo e garantir a sua salvação eterna. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você sabia que as profecias que lemos na Bíblia um dia se cumprirão exatamente como foram preditas? Considere isto. Chegará um tempo em que toda a vida nos mares perecerá. Além disso, chegará o dia em que o sol terá o poder de afligir a humanidade com fogo abrasador. E você está ciente de que chegará um momento em que as pessoas aceitarão de bom grado a marca da besta, mergulhando naquele que poderá ser o período mais agonizante da história humana? À medida que nos aprofundamos nas revelações das Escrituras, exploramos e refletimos sobre vários aspectos do fim dos tempos. Embora muitos sinais que chamam a atenção, como guerras, rumores de guerras, pestilências, o anticristo e o surgimento do falso profeta, ocupem nossos pensamentos, é crucial não ignorar detalhes importantes revelados no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, encontramos estas palavras: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Estas 7 taças carregam toda a medida da ira de Deus contra um mundo entrincheirado na incredulidade, na maldade e no mal. Os desastres iminentes serão mais graves e intensos do que a nossa imaginação pode imaginar. É crucial reconhecer que existem aspectos mais terríveis do que os desastres naturais. Quero reconhecer você como verdadeiramente abençoado por ouvir esta mensagem agora. A sua presença aqui é uma confirmação de que Deus deseja que você fique longe da ira iminente reservada para aqueles que comprometeram a sua fé nos momentos finais. Tenho certeza de que a visão que você está prestes a obter será uma grande fonte de grandes bênçãos e alegria. Encorajo você a ficar comigo até o final deste vídeo, participar das orações e receber essas bênçãos para você, sua família e seus amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, peço a gentileza de demonstrarem seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo este vídeo e compartilhando pelo menos uma vez. Ao fazer isso, você está se associando a nós na divulgação do Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus aqui na Terra. Agora, ao nos aprofundarmos em Apocalipse, capítulo 16, é crucial enfatizar que, de acordo com a escatologia bíblica, esta parte do livro de Apocalipse se desenrola durante a tribulação. O período da tribulação, que ocorre antes da segunda vinda de Jesus, é profetizado como a era mais desafiadora e torturante da história humana. Mateus capítulo 24, versículos 23 a 25, prediz os sinais e maravilhas dos últimos dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Apocalipse, capítulo 16, pode ser dividido em 4 partes. Primeira, as 7 taças do julgamento de Deus. O livro de Apocalipse dá uma descrição clara das 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra uma após a outra. Cada uma das taças nos fala sobre um tipo diferente de praga que será lançado sobre a terra e seus habitantes. Curiosamente, você também descobrirá que cada praga é mais grave que a anterior. As pragas nas 3 primeiras taças são direcionadas, respectivamente, à terra, ao mar e à água doce, causando ferimentos e morte às criaturas marinhas e transformando a água em sangue.
A quarta, quinta e sexta taça são direcionadas para causar calor escaldante na terra, trazer escuridão sombria e secar o rio Eufrates, respectivamente. Isso levará a humanidade à batalha final no dia do Senhor. A sétima e última taça será esvaziada na atmosfera e isso resultará em terremotos, inundações e granizo gigantesco. 2. O Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos de 12 a 16: Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha do Armagedon acontecerá no futuro. Na verdade, esta é a maior guerra que já existiu, e isso acontecerá no final da tribulação. O anticristo unirá todos os reinos da terra para reunir os seus exércitos para um ataque total a Jerusalém e a todo o povo de Deus. Depois, Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos do céu para derrotar as forças do mal e lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá o seu reino na terra por 1000 anos. 3. O mal sem precedentes. Haverá muita maldade no mundo. Isso não é apenas um mal contra a humanidade, mas também contra Deus. Como lemos em Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 50 quilos, cairão do céu e atingirão as pessoas. Mesmo assim, elas continuarão a amaldiçoar a Deus, porque a praga será terrível. 4. O retorno de Cristo. Depois de todas essas cenas horríveis, Satanás, o anticristo e o falso profeta serão todos derrotados e amarrados, e Jesus estabelecerá seu reino na terra por 1000 anos. O que é verdadeiramente assustador neste capítulo é que nos é dito em 3 ocasiões em que haverá pessoas na terra que odiarão a Deus e recusarão a se arrepender. No versículo 9, lemos que eles não se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus para dar-lhe glória. No versículo 11, o povo amaldiçoou a Deus do céu por suas dores e feridas, mas não se arrependeu de suas más ações. Finalmente, no versículo 21, eles amaldiçoaram a Deus novamente por causa da terrível praga do granizo. Durante este período, o mundo estará sob a influência maligna do diabo, do anticristo e do falso profeta. O mal e a perversidade no mundo terão tal influência no coração de muitas pessoas que elas recusarão a se arrepender. Também é importante notar que a Bíblia nos avisa que a grande apostasia ocorrerá durante este tempo, onde os cristãos serão tentados pelo medo e pela pressão da sociedade a receberem a marca da besta, que é 666. Em Apocalipse 13, veremos também as surpreendentes profecias bíblicas sobre a besta, que é o anticristo. A besta travará uma guerra contra o povo santo de Deus e a marca da besta será imposta. A perseguição cristã será mais comum e mais severa do que nunca na história da humanidade. Também é muito importante saber que o aparecimento do anticristo e a sua ascensão ao poder mundial, através da sua influência sobre os governantes do mundo, causará um mal incrível nos corações de muitas pessoas. Neste momento da tribulação haverá aqueles que uma vez afirmaram ser cristãos, mas abandonarão a sua fé em Jesus. Infelizmente haverá cristãos que receberão a marca porque não querem ser perseguidos e querem uma vida confortável na terra como outras pessoas. Eles podem gostar da ideia de serem cristãos, mas não confessarão publicamente Jesus como seu Senhor. Alguém pode se perguntar, por que haverá uma rebelião tão aberta contra Deus quando são as pessoas que o rejeitam a escolherem os caminhos de Satanás em vez dos seus caminhos? O apóstolo Paulo, enquanto escrevia à igreja sobre o fim dos tempos e a vinda de Jesus Cristo, nos fala sobre o anticristo.
e a força restritiva que o estava impedindo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 8. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Concluindo, Apocalipse 16 pinta um quadro assustador do futuro, onde muitos recusarão a se arrepender e voltar para Deus. No entanto, é importante lembrar que o amor de Deus é infinito, sua graça e misericórdia são infinitas, e Ele sempre estará presente para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento. Uma pergunta que gostaria de deixar para você, querido ouvinte, é: você está realmente vivendo com a consciência da eternidade? Todos nós vivemos nossas vidas como todas as outras pessoas e fazemos coisas como os outros, mas devemos ter cuidado para não nos distrairmos das coisas que realmente importam. Há muitas coisas competindo pela sua atenção, mas em meio a tudo isso você deve permanecer forte na fé, sabendo que Deus é fiel e capaz de te guardar e te preservar irrepreensível até o fim. Encorajo você hoje, meu amigo e minha amiga, a não desistir ou ser enganado pelo maligno. Deus está ao seu lado e você superará isso vitoriosamente. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, obrigado por revelar a verdade sobre o julgamento que está vindo sobre o mundo. Obrigado por salvar minha alma e me tirar do reino das trevas para o teu reino. Sou realmente grato por isso. Senhor Jesus, eu sei e estou convencido em meu coração do teu amor ágape por mim. Eu realmente sinto muito por todas as vezes que te negligenciei e te desobedeci. Sinto muito pelas vezes em que me distraí com o engano do diabo. Por favor, me perdoe novamente. Querido Jesus, peço que me ajude e me dê a graça, a sabedoria e a coragem que preciso para estar sempre sensível ao teu amor por mim e não me distrair com a vida. Querido Senhor, eu oro por todos aqueles que ainda não entregaram genuinamente seus corações a Ti. Peço que o Teu amor seja espalhado em seus corações pelo Teu precioso Espírito Santo. Que eles vejam a luz do Evangelho e o abracem. Que o véu do pecado, do ego e de Satanás seja retirado de seus olhos interiores, em nome de Jesus. Pai, oramos agora para que o Senhor conceda graça para permanecer firme em Ti até o seu retorno a todos os santos ao redor do mundo. Ajude cada um de nós a agradar e servir verdadeiramente a Ti de todo o coração e todo o entendimento. Nos ajude a manter o foco e não nos distrairmos com o engano do diabo. Declaramos que as bênçãos desta oração estão sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Uma jovem vibrante e cheia de vida navega pelas movimentadas ruas de sua cidade. Todos os dias ela se veste com cuidado, refletindo as muitas facetas de sua personalidade. Em seu mundo, os relacionamentos são tão fluidos quanto a mudança de estilo em uma boutique de moda. Hoje ela está com Tom, amanhã com Harry. A sociedade fala em seu ouvido. Tudo bem, isso é liberdade. Mas vamos fazer uma pausa por um momento. Será que é realmente? Você já refletiu sobre a verdadeira profundidade de uma conexão formada por meio da intimidade? Pense nisso. Você conhece alguém, passa algumas horas, dias ou meses juntos e no calor do momento pensa que é apenas físico. Mas será que é só isso? Não. A Bíblia, em sua profunda sabedoria, esclarece isso. Não é apenas uma união física. É uma fusão de espíritos,
uma ligação de almas que ecoa além do momento, reverberando pelos corredores da eternidade. Considere este cenário cotidiano. Imagine uma jovem, vamos chamá-la de Sara, trabalhando diligentemente em seu escritório, dia após dia. Ela faz amizade com um colega, John. Ao longo dos anos, eles compartilham almoços, risadas e histórias de vida. Eles se tornam pilares na vida diária um do outro. Então, um dia, John muda para outro emprego. Sara sente uma perda, um vazio onde um amigo costumava estar. No entanto, com o tempo, ela se ajusta e a lembrança da amizade deles é um eco agradável em sua mente. Agora compare isso com a experiência de Sara com um ex-parceiro romântico, David. Eles ficaram juntos por menos tempo, mas anos após o rompimento, Sara ainda se vê lutando com as consequências. Por quê? Porque o relacionamento deles não era apenas um encontro de mentes, mas uma mistura de almas. Nessa conexão íntima ocorreu algo muito mais significativo do que o prazer físico. Formou-se ali um vínculo espiritual que não se rompe facilmente. A Bíblia explica sobre isso. Nas suas páginas, o termo fornicação, derivado da palavra grega porneia, cobre um amplo espectro de imoralidade sexual. Não se trata apenas do ato, mas das implicações espirituais que vêm com isso. Este conceito é ecoado em todas as Escrituras. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, a igreja é admoestada por tolerar um homem vivendo em pecado com sua madrasta. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 29, inclui a fornicação numa lista de pecados graves que mancham a alma. O que é verdadeiramente alarmante é como o próprio Jesus aborda esta questão. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, ele fala da fornicação como um dos males que contaminam uma pessoa. Este não é apenas um ato físico, é uma crise espiritual. Cada ato de fornicação, cada momento de cedência à tentação, não é apenas um prazer passageiro. É um vínculo espiritual sendo formado, um vínculo que pode ter efeitos duradouros em sua alma. Cada decisão que tomamos, especialmente aquelas nos nossos momentos mais privados, ressoa no reino espiritual. O inimigo quer que você acredite que isso é apenas uma diversão, uma escapada inofensiva. Mas a verdade é que isso é um campo de batalha para sua alma, uma luta entre o prazer passageiro e as consequências eternas. Então, querido ouvinte, enquanto navegamos nesta jornada da vida, estejamos atentos às escolhas que fazemos. Vamos entender o peso das nossas decisões, não apenas no âmbito físico, mas no espiritual. Os demônios tremem ao pensar que você descobrirá esta verdade, pois é uma arma poderosa para proteger sua alma contra seus esquemas. Veja, quando duas pessoas se unem em um relacionamento íntimo, isso não é apenas uma união física, é uma fusão de espíritos, emoções e vidas. Esta união cria um vínculo poderoso e, às vezes, extremamente intenso. A dor de romper este vínculo não é apenas emocional, é uma dor profunda que perdura e assombra. Em meio a tudo isso, há uma verdade profunda que muitas vezes passa despercebida, escondida à vista de todos nas páginas da Bíblia. Na agitação da vida, em meio ao barulho e às distrações, existe um versículo que os demônios estremecem ao pensar que você descobrirá. E é um versículo que abre a cortina do campo de batalha espiritual do qual todos fazemos parte. Vamos parar um momento para refletir sobre 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, que diz: Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Esta não é apenas uma expressão poética, é uma declaração do seu valor e do seu propósito. Você não é uma mercadoria a ser negociada no mercado de desejos passageiros. Seu valor é imensurável, pois você foi comprado por um preço pago por ninguém menos que o próprio Jesus. E então há 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. O alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor,
e o Senhor cuida do nosso corpo. Esta não é apenas uma orientação dietética, é uma declaração profunda sobre a santidade de nossos corpos. Veja, em Corinto as pessoas justificavam as suas ações reduzindo a importância dos seus corpos, comparando os desejos físicos à mera fome. Mas o apóstolo Paulo, com um sentido de urgência e um fervor que ressoa através dos tempos, refuta esta noção. Ele enfatiza que nossos corpos não são apenas carne e ossos, mas templos que abrigam o Espírito Santo. Agora, por que este versículo é tão importante e por que os demônios o temem? Porque é um lembrete de sua verdadeira identidade e propósito. É um chamado para se libertar das correntes dos desejos físicos e dos prazeres passageiros. Quando usamos mal o nosso corpo, envolvendo-nos em relacionamentos sem compreender a sua sacralidade, não só nós nos prejudicamos, mas também diminuímos a nossa ligação com o divino. Este versículo é um farol de esperança, um lembrete de que nossos corpos e nossas vidas foram feitos para algo muito maior. É um convite para viver de uma forma que honre o Espírito Divino dentro de nós. É um chamado para nos elevarmos acima das tentações e enganos que procuram nos enredar. Um mundo onde as promessas são cumpridas, onde os corações são inquebráveis e a confiança é sólida como a rocha. Isso não é apenas uma fantasia, é o modelo que Deus traçou para nós, especialmente em questões de amor e compromisso. Vamos falar sobre um versículo, não qualquer versículo, mas um que provoca arrepios na espinha de todo demônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por que este versículo, você pergunta? Porque é uma ordem direta de Deus, um chamado para honrar a santidade do casamento. Num mundo em que muitas vezes banaliza os relacionamentos, este versículo é um farol de sabedoria divina. É a maneira de Deus dizer: eu projetei o amor, sei como ele funciona. É como ter um manual de amor definitivo escrito pelo próprio Criador do amor. Mas há mais. A Bíblia não abandona esse comando como uma batata quente. Ela tece na própria estrutura da nossa identidade como crentes. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 18 a 19, Paulo nos lembra: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando nos envolvemos em imoralidade sexual, não estamos apenas quebrando uma regra, estamos profanando um templo. Imagine isso, seu corpo, um santuário sagrado, destinado a ser uma residência de pureza e luz. Agora pense sobre isso por um momento. Por que as forças do mal odeiam tanto este versículo? Porque é uma declaração de guerra contra o caos que eles adoram espalhar. É um lembrete de que, num mundo de prazeres passageiros e promessas quebradas, existe um padrão que permanece inabalável. Este versículo não trata apenas de evitar algo ruim, trata-se de abraçar algo incrível, uma vida de integridade, honra e amor profundo e significativo. Mas é daqui que tudo fica realmente interessante. A Bíblia não se limita apenas à pureza individual, ela pega esse conceito e pinta um grande quadro do amor divino. Ao longo das Escrituras, o relacionamento de Deus com seu povo é frequentemente descrito como um casamento. Quando permanecemos fiéis a Ele, é como se estivéssemos honrando essa união sagrada. E quando nos desviamos, não é apenas um deslize, é adultério espiritual. Então, qual é a nossa conclusão de tudo isso? Primeiro, que a pureza é importante não apenas para nosso bem, mas como um testemunho do nosso relacionamento com Deus. Segundo, que este apelo à pureza não é apenas uma regra, é um caminho para uma vida mais rica e gratificante. E, finalmente, ao defendermos a pureza, estamos nos posicionando contra as próprias forças das trevas. Então, não vamos apenas ler este versículo, vamos viver isso. Sejamos a luz na escuridão.
a esperança no desespero. Vamos mostrar ao mundo, e sim, até aos demônios, que existe um caminho melhor, um caminho santo, o caminho de Deus. E ao fazer isso, vamos recuperar a sacralidade do amor, do compromisso e da pureza. Pois nisto encontramos não apenas o caminho para a justiça, mas o caminho para a verdadeira liberdade e alegria. Lembre-se da pergunta de Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Isto é um apelo à ação, um lembrete de que a verdadeira fé é comprovada pelos nossos atos, não apenas pelas nossas palavras. Agora vamos navegar por um mar tempestuoso, o tema da fornicação. É uma palavra que se tornou quase estranha nas conversas de hoje, mas é um conceito profundamente enraizado nos ensinamentos bíblicos. O apóstolo Paulo, em sua profunda sabedoria, nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16: Não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aqui Paulo não está falando apenas de ações físicas, ele está revelando uma verdade espiritual sobre a pureza e a santidade de nossos corpos. A gravidade desta questão é ainda mais destacada quando as Escrituras advertem que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Não é uma questão de tempo ou de normas sociais. É sobre o estado da nossa alma, as escolhas que fazemos e o caminho que escolhemos trilhar. Por que isso é tão crucial? Porque a fornicação é mais do que apenas um ato físico, é uma rebelião espiritual, uma distorção da bela união que Deus pretendia no casamento. É como pregar um falso evangelho, não com palavras, mas com ações. O homem que conduz uma mulher a tal união sem a aliança do casamento espelha um Cristo que usa a sua igreja sem verdadeiramente se unir a ela. É um pensamento preocupante, não é? Isso nos leva à surpreendente constatação. O pecado da fornicação não desaparece simplesmente ao dizer sim. Persiste, lançando sombras de desconfiança e desunião espiritual nos casamentos. Não é apenas um evento passado, é uma luta atual, um obstáculo espiritual que pode prejudicar até mesmo a união mais amorosa. Mas é aqui que a nossa esperança brilha mais. A cruz de Cristo, onde todo pecado, incluindo a fornicação, pode ser purificado. Não se trata de reformular o nosso passado, mas de arrepender-nos e voltarmos para a cruz. A mensagem de Cristo é de redenção, de afastar-se do pecado e abraçar o amor e a pureza que Ele oferece. Então, ao navegarmos por essas verdades, vamos nos apegar à promessa em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque o Deus julgará os impuros e adúlteros. Não vamos fugir dessas conversas difíceis. Em vez disso, abracemos o poder libertador de falar a verdade em amor, conduzindo os outros e a nós mesmos a uma vida de pureza e devoção a Cristo. Este, meu amigo e minha amiga, é o versículo, a verdade, que abala os próprios alicerces do inferno, o chamado à pureza, a uma vida que honre a Deus não apenas em palavras, mas na própria essência do nosso ser. Vamos trilhar esse caminho juntos, de mãos dadas, tendo Cristo como nosso guia e redentor. Sejamos a luz nas trevas, a voz da verdade no mundo de confusão, pois ao fazê-lo não apenas desafiamos os esquemas do inimigo, triunfamos sobre eles através do poder e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo.